Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar o estudo Ouvindo a Voz de Deus. Ouvindo a Voz de Deus, certo? Estudo número 19, o dom de profecia, ok? Então vamos estudar, né? Vamos aprender um pouquinho sobre Deus. O dom de profecia, o que seria dom de profecia, né? Muita gente não conhece profecia. Muita gente não entende, mas nós vamos orar antes da gente começar o nosso estudo. Vamos. Criador do céu e da terra, que nós estejamos bem conectados contigo para compartilhar a tua mensagem e para que todos nós possamos escolher entre ti, entre tua companhia, tu como nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus, nosso mantenedor, nosso Criador, enfim, nossa vida, Pai, do que o teu inimigo, que nós possamos todos escolher a Ti. Que essa mensagem venha para nos libertar do desconhecimento e nos aproximarmos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sim? Que nós vamos falar apenas do que Deus permite através da Bíblia, ok? Aqui nós vamos fazer esse estudo bíblico. Antes da entrada do pecado do mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Olha isso. Deus se comunicava com Adão e Eva face a face. Mas, tendo caído, né, em pecado, o ser humano perdeu. Perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter o contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Hoje em dia, Deus comunica com seus filhos, apesar do pecado. Não é face a face, porém, né, como antigamente. Uma delas é o ministério profético, da qual vamos falar. O profeta Amós disse: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está Amós, capítulo 3, verso 7. Profetas são porta-vozes. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotado pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na igreja de Deus nos últimos dias. Então, profeta, a mensagem transmitida por essas pessoas são os profetas. E as profecias, lógico que vêm de profeta, né? São essas mensagens que ainda não foram, que não aconteceram, que não foram vistas. Então, essa mensagem dita pelo profeta são profecias, certo? As mensagens que não foram ainda vividas, né? Pode-se dizer assim, que não aconteceram. E agora, o qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Mateus capítulo 24, verso 24 diz: Falsos cristos e falsos profetas que enganariam através de sinais e prodígios. Veja, falsos cristos e falsos profetas. No contexto imediato do verso, um falso profeta representando um falso Messias. Os sinais e os prodígios realizados pelos falsos cristos e falsos profetas não são operados pelo poder de Deus. Os eleitos, aqueles que amam a Deus com sinceridade, serão capazes de distinguir entre verdadeiro e o falso dono de profecia, que não serão enganados, né? Nós sabemos que precisamos entender a Bíblia, mas através de forma verdadeira, através de profetas verdadeiros e profecias reais que estão escritas na Bíblia. Essa é a resposta, né? Então, segunda pergunta: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Não é tão difícil, né? Deus ensina. Se você for para 1 João, capítulo 4, verso 1, responde: devemos provar se essa pessoa é correta, é verdadeira,
um profeta verdadeiro ou é um falso profeta. Agora, o dom de profecia deve ser comprovado por meio do ensino de toda a Escritura. Isaías 8:20, Atos 17:11. O profeta verdadeiro promove fidelidade à palavra de Deus. Ou seja, se um profeta vem falar alguma coisa que não está na Bíblia, esse é falso, tá bem? E ele também não pode falar de si, né? Ele tem que falar sobre Deus, não o que ele acha, mas que a Bíblia fala, que a Bíblia diz. Então, o profeta verdadeiro promove fidelidade à palavra de Deus, repreende pecados individuais e do povo em geral. 1 Reis 18:18. Promove reformas espirituais. 1 Reis 18. E instrui sobre o plano da salvação. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa errada e falo sobre esse mesmo procedimento errado, é, eu não estou coerente com a Bíblia, né? Porque se eu me digo verdadeiro profeta, verdadeira profeta, como que eu vou estar cometendo esse erro do qual eu estou falando? Então não procede. Eu sou aí uma profeta falsa. 3. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Agora vem as características de um profeta verdadeiro. 1 João, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, viu? Até para você saber as características dos profetas falsos ou verdadeiros, tem que estudar a Bíblia. Senão você não vai saber. Bom, do contrário, não tem, não tem jeito, né? Não tem como. Então, 1 João, verso 2, capítulo 4, diz: aceita a encarnação de Cristo? Deus encarnou, não foi? Aceita essa encarnação? Deus é Deus, Todo-Poderoso. Ele encarnou como um bebê, como um ser humano. Se aceita, esse é o primeiro passo. B. Mateus 7:15-23. Manifesta frutos em sua vida. É o que acabamos de falar um pouco antes, né? Ué, se eu falo de qualquer coisa que eu não cumpro, que tipo de profeta eu sou? Não basta falar, tem que andar de acordo, tem que ser coerente, tem que fazer o que fala. Ou falar o que faz. Isso é muito óbvio, né? Então tem que ter fruto, tem que acreditar na encarnação, tem que ter frutos. Deuteronômio 18, 21 e 22, cumpre-se as suas predições, ok? Cumprem-se as suas predições. Deuteronômio 13, 1 a 3 e Isaías 8, 19 e 20 vivem em conformidade com a Bíblia, a lei de Deus. Esse também é um indício de ser um profeta verdadeiro. Andar em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. A lei que a gente fala são os 10 mandamentos, lei de Deus. E tem mais muitos outros, né? Tem a lei da alimentação, né, que é Levítico 11, tem alguns mais. Bem, Daniel 10, e versos 7 a 10, diz sobre suas visões que são acompanhadas de fenômenos físicos. Geralmente, todo profeta tem característica de fenômenos. Deus faz com ele milagres, né? Fenômenos físicos mesmo. Muitos que se autodenominam profetas de Deus na atualidade não possuem todas essas características necessárias para serem considerados como profeta verdadeiro. O profeta deve obedecer às escrituras e suas predições devem se cumprir. Nota, somente a presença do fenômeno físico não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. Êxodo
Está escrito isso em Êxodo 7, 9 a 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas essas 5 características acima citadas. Então, não basta um ou outro, tem que ter todas essas características citadas. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Que você acha? Você conhece essas mulheres que tiveram o dom de profecia bíblico? Então, Êxodo 15, 20, Miriam. Juízes 4:4, Débora. Lucas 2:36, Ana. Atos 21, 8 e 9, as 4 filhas de Filipe. No decorrer da história cristã, outras mulheres também receberam profecia, como Uda, 2 Reis 22:14, a esposa de Isaías. Embora essa última, a esposa de Isaías, não tenha seu nome revelado. Isaías 8:3. Verbo profetizar significa, então, proclamar, ser porta-voz, falar em nome de Deus. O papel das profetisas e dos profetas era diversificado: exortar, repreender, corrigir abusos, relembrar ensinamentos bíblicos, fazer justiça, predizer ou não o futuro. Mas todos os profetas e profetisas verdadeiramente escolhidos por Deus desenvolveram profundo amor pelo Senhor e tinha a vida piedosa. É incoerente a pessoa dizer que é um profeta e ser cruel, e não observar as características de Jesus quando esteve aqui, né? E não passar essas características de Jesus para si e para os outros. Viver, né? A vida dele não ter essas características de Jesus. Então, é impossível. Você me entende? Quando as pessoas dizem, vamos profetizar. Diz assim, não. Tem muita gente que se aproxima da gente e diz, vou profetizar a sua vida. E eu, não, muito obrigada, porque a gente nem a conhece, né, nem sabe. E profetizar o quê? Se eu nem conheço a pessoa. E a gente tem que perceber essas características. Você não vai deixar qualquer pessoa entrar na sua vida desse jeito, né? De qualquer jeito. Não, não convém, também não é coerente. Até perigoso hoje, né? Então, que a igreja teria o verdadeiro dom de profecias. O que é que você acha? Qual é das igrejas hoje que tem dom de profecia? Apocalipse revela. Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Sabe o que diz? Eu te disse. Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Esse testemunho se origina com Jesus e é revelado à sua igreja por meio dos profetas. A definição do termo testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que significa que Jesus dá testemunho com segurança à igreja por meio das profecias. É isso aí. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do mistério de Ellen Golden White? Mark X, né? Isso aí. Primeiro, é para marcar um X na opção correta, mas eu vou falar só as características. Primeiro, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ellen Golden White, uma norte-americana, ela, além de ter as características físicas, né, de profeta ou de profetisa, ela, ela carrega em si todas essas características que nós falamos há pouco. Então, seus ensinos são fundamentados na Bíblia, ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de suas profecias, tudo que ela falou se cumpriu. Ela foi quem revelou a saúde através dos alimentos, a vida, né? É, quem seria melhor ser vegetariano ou ovo lácteo vegetariano? Fala dos 8 elementos de saúde, que é sol, água, alimentação saudável, uma comunicação, uma relação estreita, né, com
com Deus e outras coisas. Então, o cumprimento de suas profecias, houve cumprimento de tudo que ela falou, os frutos positivos em sua vida. Adventistas e não adventistas aceitam seus ensinos como inspirados, sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Veja todas essas características. Então, todas as características do dom de profecia estão presentes na pessoa de Ellen White. A sua ideologia sobre a Bíblia é equilibrada e nos ajuda a aplicar as verdades do Evangelho em nossa vida. Quanto à sua vida pessoal, há evidências de que ela apresentou alterações comportamentais durante suas visões, que são as características físicas, né, que nós falamos. Várias testemunhas oculares podem descrever o que acontecia. E ela, durante a visão, viu apenas 4 na lição do aluno. Por isso que a gente não vai ver agora. Qual é a nossa segurança nos finais, nos dias finais? Segunda Crônicas 20:20, 1 Tessalonicenses 5:20. Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim estaremos seguros. Não há nada que proporcione mais confiança e segurança ao ser humano e acreditar no Senhor. O profeta era enviado por Deus para ensinar uma regeneração espiritual. Regenerar-se, né? A profeta profetiza, eu não estou sabendo flexionar essa palavra. Então, a profetisa, ela traz essa característica muito importante. E o profeta era enviado por Deus para originar uma regeneração espiritual no coração do seu povo. A prosperidade material e consequência da propriedade espiritual. Vamos recapitular rapidinho. Nos últimos dias surgiram falsos cristos, falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Então, meus irmãos, é isso. Vamos agora refletir um pouquinho. Reflita comigo. Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu ao seu povo, no tempo do fim, uma luz menor para conduzir uma luz maior. Se deseja prosperar espiritualmente, siga o conselho bíblico, crede nos seus profetas. Vamos fazer um compromisso de fé? Você crê que estamos vivendo os últimos dias? Você aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você deseja ler os livros escritos por Ellen White? Interessante, né? Muito obrigada. Nos veremos no próximo estudo. Tchau. Beijo.